A mensagem do futuro. A ceia de Réveillon sempre foi um ritual imutável naquela casa antiga de esquina. A mesa longa, de madeira escura, rangia sob o peso de pratos tradicionais, taças de espumante e promessas que ninguém mais acreditava cumprir. O relógio de parede marcava 11h47. Estavam ali 8 pessoas. Helena, a anfitriã, observava tudo com um sorriso treinado, enquanto ajeitava o guardanapo no colo. Ao seu lado, Marcos girava distraidamente a taça, evitando encarar a ex-esposa do outro lado da mesa. Clara mexia no celular, impaciente. Rafael contava histórias altas demais. Júlia sorria pouco. Eduardo bebia demais. Dona Lídia rezava em silêncio. E por fim, Lucas, o único que parecia genuinamente feliz por estar ali. Às 11h52, todos os celulares vibraram ao mesmo tempo. O som seco e sincronizado cortou as conversas como uma lâmina. Coincidência estranha, comentou Rafael, rindo nervoso. Helena franziu a testa. O nome exibido em seu telefone fez seu estômago gelar. Remetente, Helena. Data: 31 de dezembro, 11h59 da noite. Ela abriu a mensagem. Você vai cair da escada da adega tentando fugir. Seu pescoço quebra antes do primeiro grito. O sorriso morreu em seu rosto. Ao redor da mesa, expressões mudaram uma a uma. O silêncio se espalhou pesado, sufocante. Isso não tem graça, murmurou Clara, pálida. Lucas olhou para a própria tela, sentindo o sangue pulsar nos ouvidos. Remetente, Lucas. Data: 31 de dezembro, 11h59 da noite. Você vai morrer por último. Ele levantou os olhos lentamente. Gente! Sua voz falhou. Alguém aqui está brincando com a gente. Mas ninguém ria, porque todos haviam recebido mensagens. E todas descreviam a própria morte. Com detalhes, com horários, com precisão demais para serem ignoradas. O relógio fez tique. 11h55. É fake. Algum aplicativo idiota, disse Marcos, levantando-se rápido demais. Vou embora agora. Ele pegou as chaves. Sua mensagem dizia: você morre no carro, não chega ao fim da rua. Isso é ridículo, repetiu, já andando em direção à porta. Eduardo riu alto, nervoso, erguendo a garrafa. Se for verdade, então não adianta fugir, né? Vamos brindar ao fim do mundo. Dona Lídia começou a chorar. Júlia tremia tanto que mal conseguia segurar o telefone. A minha diz que eu vou morrer sufocada, sussurrou. Aqui, nesta casa. Helena tentou manter o controle. Ninguém sai. É alguma brincadeira cruel. Se ficarmos juntos... O som do freio interrompeu tudo, seguido por um impacto seco, distante mas inconfundível. Todos correram até a janela. O carro de Marcos havia batido contra o poste da esquina. O motor ainda fumegava. O relógio marcou 11h56. Um por um, os celulares vibraram novamente. Evento confirmado. O pânico se espalhou como fogo. Rafael tentou sair correndo pelos fundos. Escorregou. Bateu a cabeça na quina da pia. Morreu em menos de 10 segundos. Clara trancou-se no banheiro, chorando, repetindo que não acreditava. Júlia engasgou com o próprio pânico antes mesmo de qualquer comida. Eduardo caiu rindo, o álcool acelerando um ataque cardíaco anunciado. Cada morte acontecia exatamente como descrito. Sem erro, sem atraso. Às 11h58 restavam apenas 2, Helena e Lucas. Helena lembrava perfeitamente da sua mensagem. Você vai cair da escada da adega tentando fugir. Não, ela murmurou. Eu não vou descer lá. Lucas tentava respirar. Seu telefone ainda mostrava apenas uma frase. Você vai morrer por último. Helena, não vá, ele disse. Se ficarmos parados... Ela ouviu um barulho, algo como um estalo, um cheiro de gás. A casa... Ela arregalou os olhos. Vai explodir. O pânico venceu a razão. Helena correu. Desceu as escadas da adega com o celular na mão. O último som que Lucas ouviu foi o estalo seco de ossos quebrando. Silêncio. O relógio marcava 11h59. Lucas estava sozinho. Mas a mensagem estava vazia. Sem texto. Sem previsão. Sem destino. O relógio começou a contagem regressiva final. 10, 9. Seu coração martelava. Eu não escrevi isso, sussurrou. Eu nunca mandei mensagem nenhuma. Então percebeu. Todos haviam recebido mensagens de si mesmos, exceto ele. A tela piscou. Digite sua mensagem. 7, 6. Suas mãos tremiam. Se ele escrevesse sua morte, ela aconteceria. Mas se não escrevesse nada, o que viria? 5, 4. Ele pensou em apagar tudo. Em avisar alguém. Em quebrar o ciclo. Mas e se o futuro exigisse aquelas palavras? 3. Lucas começou a digitar. 2,
O cursor piscava, impaciente. O relógio bateu meia-noite. O celular apagou. O silêncio após a meia-noite não trouxe fogos, nem comemoração. Trouxe espera. Lucas permaneceu imóvel no centro da sala, o celular morto na mão, como se qualquer movimento pudesse reiniciar algo que ele ainda não compreendia. O relógio de parede havia parado exatamente em 12 horas. Nenhum tique, nenhum avanço. O mundo parecia suspenso naquele segundo impossível. Acabou, murmurou com a voz quebrada. O telefone vibrou. A tela acendeu sozinha. Remetente Lucas. Data: 1 de janeiro, 00:01. A mensagem agora existia. Se você está lendo isso, o ano começou, e isso foi um erro. O ar ficou pesado, denso, como se a casa respirasse com dificuldade. As luzes piscaram. Lucas sentiu uma pressão nos ouvidos, semelhante àquela que antecede um desmaio. Eu não escrevi isso, sussurrou recuando. O celular vibrou novamente. Todos morreram porque você decidiu não escolher. Imagens começaram a surgir na tela, uma após a outra, como vídeos curtos e instáveis. Não eram gravações do passado, mas do futuro imediato. Vizinhos olhando pela janela. Uma ambulância passando pela rua sem parar. Fogos silenciosos explodindo no céu, sem som algum. O que é isso? Lucas perguntou ao vazio. A resposta veio digitada, letra por letra, como se alguém pensasse do outro lado. Todo futuro precisa de um autor. Lucas sentiu as pernas cederem e caiu no sofá. A mente trabalhava rápido demais. As mensagens não previam o futuro, criavam. Cada palavra escrita se tornava um evento fixo, inalterável. Ele lembrou da tela vazia antes da meia-noite. Digite sua mensagem. Todos morreram porque haviam recebido textos prontos. Ele fora o único com a chance de escrever algo diferente, mas não escreveu nada. O silêncio também é uma escolha. A casa estremeceu levemente. Um rangido profundo percorreu as paredes, como se o prédio inteiro se ajustasse a uma nova realidade. Lucas correu até a janela. As ruas estavam cheias de pessoas paradas, imóveis, olhando para os próprios celulares. Centenas, talvez milhares, nenhum som, nenhuma comemoração. Todos liam. Seu telefone vibrou outra vez. Agora eles também receberam mensagens. O pânico voltou com força total. Não, Lucas gritou. Eu não mandei nada. A resposta veio rápida, mas deixou que o ano começasse sem correção. As imagens na tela mudaram. Mostravam mesas de Réveillon em outras casas. Pessoas rindo segundos antes de empalidecerem ao ler as mensagens. Copos caindo. Gritos mudos. Lucas percebeu o padrão. As mensagens eram iguais às da noite anterior. Descrições exatas. Mortes próximas. Destinos fechados. Para isso, implorou. Eu escrevo qualquer coisa que você quiser. A tela piscou. Então escreva o final. O teclado apareceu novamente. O cursor piscava. Lucas entendeu finalmente. Enquanto existissem mensagens vindas do futuro, o tempo não avançaria de verdade. O mundo ficaria preso em ciclos de previsões e mortes anunciadas. Alguém precisava quebrar o fluxo, e esse alguém tinha que ser ele. O autor sempre desaparece da própria história. As mãos de Lucas tremiam, mas ele começou a digitar. Não uma previsão, não uma morte detalhada, mas um encerramento. Ele escreveu sobre o fim das mensagens, sobre celulares que nunca mais vibrariam sozinhos, sobre um ano que seguiria incerto, caótico, humano, sem garantias, sem textos vindos do amanhã. E por fim, escreveu sobre si. Não descreveu como morreria, não disse quando. Apenas escreveu que não estaria mais ali quando o mundo retomasse o movimento. O celular começou a esquentar em sua mão. Tudo bem, sussurrou. Alguém precisava pagar. A tela exibiu uma última frase, enviada por ele mesmo. Correção aplicada. As luzes da casa se apagaram. O relógio voltou a funcionar. 00:01. Nas ruas, o som dos fogos explodiu de repente, atrasado, ensurdecedor. Pessoas se abraçaram confusas, sem lembrar exatamente do que haviam lido segundos antes. Em todas as mesas, os celulares estavam desligados. Em todas, menos uma. O telefone de Lucas caiu no chão da sala vazia. Na tela, apenas uma mensagem permanecia salva. Sem remetente, sem data. O futuro voltou a ser um risco. E pela primeira vez, o ano realmente começou. A contagem regressiva errada. Eles sempre passavam o Réveillon juntos. Não por tradição, mas por comodidade. O apartamento de Lucas ficava no 10º andar. Tinha uma sala ampla, sofá confortável e uma TV grande o suficiente para transmitir a Times Square, como se Nova York estivesse logo ali, do outro lado da janela. Eram 6 naquela noite. Lucas, o dono do apartamento. Marina, que odiava festas lotadas.
Rafael sempre com uma piada pronta. Clara, silenciosa demais. Jonas, o mais animado. E Pedro, que tinha a estranha mania de prestar atenção em detalhes que ninguém mais notava. A televisão mostrava a multidão em Manhattan. O apresentador sorria exageradamente, como sempre fazia todo ano, contando histórias rápidas enquanto o relógio gigante atrás dele se aproximava da meia-noite. 10 minutos! Jonas anunciou erguendo o copo. Última rodada antes da contagem. Risadas. Brindes. A sensação confortável de que nada inesperado aconteceria. Quando faltavam 30 segundos, todos se aproximaram da TV. O som do público em Nova York era ensurdecedor, mesmo através da tela. Vai começar, disse Marina. O apresentador levantou a mão. Tem! Gritou ele. Tem! Os 6 repetiram rindo. 9. 9. 8. A contagem ecoava na sala. O número de vozes coincidindo com o da TV parecia criar um ritmo estranho, quase hipnótico. 3, 2, 1. Happy New Year! Explosões de fogos tomaram a tela. O público na Times Square gritava, se abraçava, comemorava. Lucas abriu o champanhe. Feliz Ano Novo, seus desgraçados. Eles brindaram, mas algo estava errado. A imagem não mudou. Os fogos cessaram abruptamente. O apresentador voltou a sorrir, exatamente como antes. Tem! Disse ele novamente. Ué, Rafael franziu a testa. Travou. Deve ser delay. Jonas respondeu já distraído. 10, repetiu a TV. 9. Pedro sentiu um frio percorrer a espinha. Vocês estão vendo isso, né? Relaxa, disse Lucas. A transmissão bugou. 8. Eles acompanharam mais uma vez, rindo da falha técnica. 1. Happy New Year. Fogos, abraços, mais um brinde. Então Clara falou confusa. Cadê o Jonas? O silêncio caiu pesado. Eles olharam ao redor da sala. O sofá, a cozinha visível ao fundo, o corredor escuro que levava aos quartos. Jonas não estava em lugar nenhum. Ele deve ter ido ao banheiro, disse Lucas rápido demais. Pedro percebeu algo ainda pior. O som da TV recomeçou. 10! Pedro contou. Desta vez, só 5 vozes responderam. Isso não é normal, Pedro disse, sentindo a boca seca. Para, Marina respondeu. Ele deve estar brincando com a gente. 10! 9. A contagem seguia. Pedro foi até o corredor. Jonas, para de graça. Nenhuma resposta. 8. Lucas desligou o som da TV. O apresentador continuou movendo os lábios. Pronto, disse Lucas. Resolvido. Mas o contador digital atrás do apresentador continuava mudando. 10, 9, 8. Vocês viram isso? Clara sussurrou. A tela piscou. O som voltou sozinho. 3, 2, 1. Happy New Year! Quando o som cessou, Marina começou a rir nervosamente. Ok, isso já perdeu a graça. Ela se levantou para pegar o celular. Vou ligar para o Jonas. O telefone caiu de sua mão. Não porque alguém o empurrou, mas porque Marina simplesmente não estava mais ali. O celular bateu no chão. O copo caiu logo depois. O espaço onde ela estava sentado agora estava vazio. Marina! Lucas gritou. Pedro sentiu as pernas falharem. Não, isso não é possível. Tem! Gritou o apresentador. Desta vez só 4 vozes ecoaram na sala. Clara começou a chorar. A contagem, ela disse soluçando. Não é o ano. É a gente, Pedro completou horrorizado. 9. 8. Rafael correu até a TV e puxou o cabo da tomada. A tela apagou. O silêncio foi absoluto. Por alguns segundos, eles respiraram aliviados. Então, a TV ligou sozinha. 3, 2, Rafael gritou. Não. 1. A luz piscou. Quando voltou, Rafael havia desaparecido. Só restavam 3. Pedro, Lucas e Clara. A cada contagem, Pedro murmurou. Alguém vai embora. Não é vai embora. Clara corrigiu, olhando fixamente para a TV. É levado. O apresentador sorriu diretamente para a câmera. 10! Pedro contou em voz baixa. Desta vez apenas 3 pessoas responderam. Temos que sair daqui, Lucas disse, tentando manter a calma. Não adianta, Pedro respondeu. Ele não precisa da gente aqui. 10! Clara começou a tremer. Eu não quero desaparecer. Pedro segurou sua mão. Escuta, ele disse. Talvez se ninguém responder a contagem. 9. Eles ficaram em silêncio. 8. A voz do apresentador ficou mais grave. 7! Clara começou a chorar mais alto. 6! Pedro sentiu um peso no ar, como se a sala estivesse encolhendo. 5! Lucas caiu de joelhos. 4! 3! A luz apagou. Quando voltou, Clara não estava mais ali. Só Pedro e Lucas. 2!
Lucas olhou para Pedro desesperado. O que está acontecendo? Pedro finalmente entendeu. O apresentador não estava contando o tempo. Estava contando a quantidade de pessoas restantes. One! Happy New Year! Lucas desapareceu sem som algum. Pedro ficou sozinho. A sala parecia maior agora. O silêncio absoluto. A TV continuava ligada. O apresentador sorriu diretamente para ele. 10. Pedro engoliu em seco. Não. Sussurrou. 9. Pedro caiu sentado no chão. 8. A câmera da transmissão aproximou-se do rosto do apresentador. 7. Pedro percebeu algo horrível. No reflexo da tela, o apresentador tinha o rosto dele. 6. A voz saiu da TV e de sua própria garganta. 5. Pedro entendeu. A contagem não terminaria com ele. Ela precisava continuar. Para o próximo grupo. Para a próxima sala. 4. Pedro começou a sorrir. 3. Ele se levantou. 2. Olhou diretamente para a câmera. 1. A tela ficou preta. Pedro não sabia dizer quanto tempo havia passado. A sala permanecia escura, iluminada apenas pelo brilho frio da televisão. O reflexo de seu rosto ainda parecia errado. Os olhos fundos demais, o sorriso levemente atrasado em relação aos próprios lábios. A contagem havia parado. Na tela não havia mais números. Apenas o apresentador, parado, observando. Pedro tentou desligar a TV. O botão não respondeu. O que você quer? Ele perguntou com a voz falhando. O apresentador inclinou a cabeça, copiando o gesto de Pedro com exatidão perturbadora. Então falou. O ciclo precisa ser fechado. A sala pareceu se contrair. As paredes se aproximaram alguns centímetros, quase imperceptivelmente. O ar ficou pesado, denso, como se estivesse faltando oxigênio. Pedro começou a se lembrar de coisas que não eram suas. Outras salas, outros sofás, outras televisões ligando à meia-noite. Famílias, casais, amigos. Pedro acordou com o som distante de fogos. Abriu os olhos. A sala estava normal. Luzes acesas, garrafas vazias, copos espalhados. A televisão exibia uma reprise comum da virada do ano. O apresentador desejava felicidade, saúde e prosperidade. Nenhuma contagem, nenhum erro. Pedro se levantou lentamente, com a sensação incômoda de que algo estava faltando. Gente? Chamou. Ninguém respondeu. O apartamento estava completamente vazio. No espelho do corredor, Pedro se observou com atenção. Seu reflexo parecia normal, exceto pelos olhos, que demoravam um instante a mais para piscar. Ele sentiu um impulso estranho. Pegou o celular, abriu as redes sociais. Vídeos da virada surgiam por toda parte. Em um deles, gravado em uma casa desconhecida, um grupo de pessoas se reunia diante da TV, rindo, copos erguidos. O apresentador levantava a mão. 10! Pedro sentiu a garganta se fechar. No vídeo, as pessoas começaram a contar em voz alta, mas algo chamou sua atenção. No canto da tela, quase imperceptível, havia um reflexo. O rosto do apresentador. Não era mais o mesmo. Era o de Pedro. Ele deixou o celular cair. A televisão da sala ligou sozinha. O apresentador, agora definitivamente ele, sorriu para a câmera. 9. Pedro entendeu, tarde demais. Ele não havia sobrevivido. Ele havia sido integrado. A contagem precisava de alguém para existir. E agora, em milhões de telas ao redor do mundo, sempre que a contagem recomeçasse, Pedro estaria lá, contando, observando, esperando que alguém ficasse por último. A tela escureceu. Silêncio absoluto. Em algum lugar, outra sala se preparava para o ano novo. A casa que não virou o ano. Eduardo decidiu passar o ano novo sozinho pela primeira vez por escolha. Não por falta de convite. Disse a todos que precisava de silêncio, de um fim limpo para um ano que parecia não acabar nunca. Comprou uma garrafa de vinho barato, desligou o celular e trancou a porta do apartamento às 19 horas, como quem sela um acordo consigo mesmo. O prédio era antigo, daqueles que rangem mesmo quando ninguém anda. O apartamento herdara da avó. E por isso mantinha detalhes que o tempo não perdoava. Relógios de parede, portas altas, interruptores amarelados. O maior deles ficava na sala, um relógio de pêndulo que sempre atrasava alguns minutos. Eduardo nunca se preocupara em consertá-lo. Achava confortável a ideia de que ali o tempo andava diferente. Às 22 horas o silêncio já era pesado. Nenhum som de festa, nenhum fogos ainda. Apenas o zumbido distante da cidade e o tic-tac irregular do relógio. Foi quando ele percebeu algo estranho. O relógio havia parado. Eduardo levantou do sofá e se aproximou. Os ponteiros marcavam 11h47. Bateu levemente no vidro. Nada. Quando virou as costas, ouviu o pêndulo balançar outra vez. Tic-tac.
Agora marcava 11h44. Ele riu nervoso. Talvez estivesse cansado. Voltou para a cozinha, serviu o vinho, tentou ligar a televisão. Nenhum canal funcionava. A tela piscava, mostrava estática e, por um segundo, exibiu a própria sala, como se alguém estivesse filmando de um canto alto do teto. Eduardo desligou o aparelho. Besteira, murmurou. Às 11h50, os primeiros fogos estouraram ao longe. Eduardo foi até a janela, mas a vista estava estranhamente escura, como se a cidade tivesse apagado alguns quarteirões. Quando voltou para a sala, o relógio marcava 11h39. O ar esfriou. Não era um frio comum, mas um peso, como se o ambiente estivesse ficando mais denso. Eduardo sentiu um arrepio subir pelas pernas. O tic-tac ficou mais alto, mais rápido, quase ansioso. Então alguém bateu à porta. Uma única batida, lenta. Eduardo congelou. Ninguém sabia que ele estava ali. Olhou pelo olho mágico. O corredor estava vazio, mas as lâmpadas piscavam, criando sombras que pareciam se mover sozinhas. Ah, quem é? Perguntou, sentindo-se ridículo por esperar resposta. Nada. Quando se afastou, ouviu passos, dentro do apartamento. Vindo do quarto, Eduardo pegou uma faca da cozinha e avançou pelo corredor. Abriu a porta do quarto com força. Não havia ninguém. Apenas o espelho do guarda-roupa, refletindo um ângulo estranho da sala. No reflexo, o relógio marcava 11h30. Não, sussurrou. O espelho escureceu por um instante e então ele se viu ali. Mas não exatamente. O reflexo sorria enquanto Eduardo não sorria. O reflexo levantou a mão antes dele. Eduardo deu um passo para trás. O espelho voltou ao normal. Na sala, o relógio bateu uma vez. Eduardo correu até ele. 11h15. O pânico começou a se instalar. O tempo não estava apenas errado. Estava andando para trás. O celular, quando ele ligou, mostrava sem data disponível. Tentou sair, mas a porta não abria. A fechadura girava solta, como se não houvesse mais nada do outro lado. Os fogos lá fora aumentaram. Gritos de comemoração ecoavam distantes, distorcidos como gravações antigas. O relógio marcou 11 horas. A casa começou a mudar. Fotografias antigas surgiram nas paredes. Fotos que Eduardo reconhecia. Aniversários, natais, reuniões familiares. Mas ele não lembrava de tê-las ali. Em todas, havia alguém ao fundo, desfocado, olhando diretamente para a câmera. Sempre no canto, sempre sorrindo. 10h30. Eduardo sentiu algo atrás de si. Um hálito frio tocou sua nuca. Você quis ficar, disse uma voz igual a dele. Eduardo virou-se. Havia outro Eduardo na sala, mais pálido, com olheiras profundas e um sorriso cansado. Quem é você? Perguntou, a faca tremendo. Sou quem ficou, respondeu a coisa. Todos os outros foram. Você decidiu permanecer. Permanecer onde? O outro apontou para o relógio. Aqui. O pêndulo começou a balançar violentamente. As paredes rangiam como se a casa estivesse respirando. O relógio bateu várias vezes seguidas, confuso, até parar em 10 horas. Quando o ano vira, continuou o outro Eduardo. Algumas casas não viram junto. Elas seguram alguém para trás. Precisam de testemunhas. Testemunhas de quê? O sorriso se alargou. Do que não deve continuar. As luzes se apagaram. Eduardo sentiu mãos surgirem das paredes, frias, puxando-o, segurando seus braços. Vozes sussurravam contagens regressivas invertidas. 10, 9, 8. Não, ele gritou. O relógio começou a bater novamente. 9h59. Tudo ficou escuro. Quando a luz voltou, Eduardo estava sozinho na sala. O relógio funcionava normalmente. A televisão ligou sozinha, mostrando a contagem regressiva ao vivo. 3, 2, 1. Os fogos explodiram. Ano novo. O relógio marcou meia-noite. Eduardo respirou aliviado, rindo nervoso. Talvez tivesse dormido. Talvez fosse vinho demais. Caminhou até o espelho do corredor. Seu reflexo não sorriu, mas piscou para ele. Atrás de Eduardo, o relógio começou a andar para trás outra vez.